presidente Jair Messias Bolsonaro está falando agora numa cerimônia que celebra a assinatura de decreto que institui um sistema de integridade pública, um projeto da CGU. Vamos ouvir o que diz o presidente. Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil, está lá. Ou municipais. E em todos esses momentos, durante campanhas, todos os candidatos, da esquerda à direita, falavam em combater a corrupção. Era o discurso que estava na ordem do dia. Não se poderia ir para um debate sem falar nisso ou sem acusar o outro de ser o que ele era. Chegado 2018, uma campanha modesta, num primeiro momento sozinho, mas acreditando em Deus e na potencialidade do seu povo, aconteceu o que ninguém esperava. Chegamos ao governo e tínhamos que fazer algo realmente diferente, mas diferente para melhor. Tive a oportunidade ímpar, como chefe de executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas, pouco políticas, mas era o que poderíamos e tínhamos que fazer naquele momento. Compusemos um time de ministros nunca visto em outros governos. Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Fomos nos moldando, mas desde o início, aquela bandeira que foram de todos os outros que me antecederam, que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Hoje podemos falar disso, porque estamos com 2 anos e meio do início do nosso governo, sem uma mácula sequer sobre corrupção, demonstrando na prática como poderíamos mudar o Brasil. Antes de nós, estatais e bancos oficiais davam prejuízos de dezenas de bilhões de reais. Conosco, passamos a ter lucro de dezenas de bilhões de reais. E podemos citar alguns casos práticos, como o nosso BNDES, como era utilizado no passado, e como ele é utilizado nos dias de hoje, sob o comando de Paulo Guedes. Também a nossa Caixa Econômica Federal. Em 2 anos tivemos muito mais lucro que os 10 anos que nos antecederam. O mesmo no tocante ao nosso Banco do Brasil, cada vez mais interagindo com as necessidades do nosso povo. Mas, obviamente, isso passou por medidas adotadas, tendo à frente um capitão, Wagner Rosário, o capitão do time do combate à corrupção. Passamos pelo estado do Paraná, onde está a nossa Itaipu Binacional. Uma empresa que, do nosso lado, investia pouco, algumas dezenas de milhões de reais, em obras sociais ou obras de infraestrutura. Somente o ano passado, a nossa Itaipu Binacional investiu na casa de 2,5 bilhões de reais. Ali se vê a segunda ponte com o Paraguai, com mais de 50% concluída. A terceira ponte em Porto Moutinho, na iminência de sair do papel. Também o alongamento da nossa pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, já na iminência de receber voos internacionais. Bem como o atendimento de mais de 40 cidades do noroeste paranaense, fazendo com que essa empresa se tornasse carinhosamente chamada como o melhor
a melhor secretaria do governador Ratinho Júnior. Outras coisas vieram. Os nossos Correios, tão falados pela sua falta de bem atender a população, com seus loteamentos, onde começou o mensalão em 2004. Com a nossa administração, o Correio passou a ser mais efetivo. Obviamente, não compramos mais papéis do fundo de pensão da mesma, papéis esses, muitos comprados no Estado já falido da Venezuela. Os nossos Correios, o ano passado, além de melhor atender o povo, deu lucro de R$1,5 bilhão de reais. Voltando ao nosso BNDES, ele não financia mais obras em outros países, como todos nós bem sabemos. Hoje, ele é usado para atender o interesse do destino do nosso Brasil. Então, temos, na verdade, na prática, muita coisa a falar. 2 anos e meio sem qualquer acusação de corrupção, realmente é uma coisa fantástica. Mas nós não consideramos isso virtude. Isso é uma obrigação. É o mínimo que nós podemos fazer para com a nossa população. E vamos nos mantendo nessa posição, que somente assim nós podemos, de fato, mais que sonhar, ter a certeza que teremos um Brasil melhor para todos nós. E todos nós sabemos o que queremos. Volvemos nosso olhar para países outros da América do Sul, para onde eles foram e por quê. E o que essa população está perdendo. Perdendo algo muito, mas muito mais caro que qualquer patrimônio. Está perdendo a sua liberdade. O que nós todos aqui, pessoas realmente que estão engajadas no futuro da nossa nação, nós não podemos lá na frente olhar para trás e nos perguntar como pudemos errar tendo tudo em nossas mãos. Acredito no povo brasileiro, acredito em vocês todos aqui presentes, que nós faremos mais que diferente. Faremos aquilo que todos esperavam do Brasil. Um país próspero, um país livre e realmente um país de primeiro mundo. Meu muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Quai, seu app de vídeos curtos.